quando o Senhor me deu essa palavra para falar sobre Jesus, para falar sobre seguir a Jesus, Ele me falou sobre Ele. E glória a Deus, que Deus no início do culto, todos os louvores cristocêntricos. Amém? A ministração da Iriná, que ela fez na terça, ela fez aqui novamente. Porque o Senhor, Ele é o centro. Amém? Quando nós vamos ver várias e várias religiões que existem, todas elas, de alguma forma, falam de Deus. Todas elas anunciam um Deus. Mas quando nós pegamos todas as religiões que existem, nenhuma delas tem Jesus. E qual que é a diferença? Quando você pega Buda, quando você pega Maomé, quando você pega Allan Kardec, ou todas as outras religiões, as afrodescendentes, as regiões orientais, nenhuma delas tem a figura de Cristo, o próprio Deus, que largou a sua glória, que desceu aqui na terra e que declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? As pessoas intitulam vários outros ídolos para chamarem de Deus, mas nenhum deles em vida declarou: eu sou o caminho. Somente Cristo declarou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele é aquele que nos leva até o Senhor, Ele é aquele que nos leva até o Pai. E eu gostaria de falar rapidamente aqui sobre seguir a Cristo, né? A Iriná que ministrou aqui esse louvor sobre quero me apaixonar. O pastor falou tanto aqui sobre os louvores que nós entoamos. E às vezes no meio da nossa correria, às vezes no costume, na rotina, no hábito de servir ao Senhor, nós esquecemos de alguém primordial na nossa vida, que é Jesus. Ele é o centro da nossa vida. Ele é o centro da nossa fé. E todas as coisas que existem foram feitas através dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Assim diz a palavra do Senhor. Amém? E quando Cristo viveu aqui, ele nos ensinou algumas coisas. E eu quero falar simplesmente de 4 coisas que o Senhor tocou ao meu coração. Para que nós pudéssemos lembrar daquilo que Cristo nos trouxe. E entender por que nós somos chamados de cristão. Aquele que se parece com Cristo. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês é João 14:6. Aleluia, glória a Deus. Eu sempre gosto de trazer vários versículos. Aleluia, quando Cristo fala com os seus discípulos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Uma coisa que Cristo trouxe de forma muito latente quando ele esteve aqui é a questão do relacionamento. Quando Cristo fala: eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão por mim, o Senhor traz à minha memória, lá em Provérbios, que está escrito assim: ensina a criança no caminho que deve andar. O pastor sempre lê esse versículo quando vai apresentar uma criança. Entenda que quando Cristo fala: eu sou o caminho e ninguém vai ao Pai senão por mim, não é uma caminhada solitária no qual ele aponta ao Pai e fala: lá está o Pai, vá até o Pai. Não, Jesus fala: olha, eu que sou o caminho. Então nós vamos juntos, você vai através de mim. É através de mim e eu te revelarei ao Pai. Quando nós vamos ler ele falando com o Felipe: quem me vê o Pai. Por quê? Ei, meu filho, eu estou com você na caminhada. É através de mim, eu sou o próprio caminho. Quando você está em mim, nós estaremos sempre andando em direção ao Pai. Cristo, ele traz isso para a gente e às vezes nós temos a tendência, né? O ser humano tem a tendência de lembrar somente das coisas ruins. E às vezes nós pensamos nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, e nós começamos a viver uma vida de lamento, de lamúria, e de pensar que a gente está sozinho. Nós nos esquecemos que a promessa dele é que ele nunca nos deixaria só, nunca nos deixaria órfão. E através da manifestação do Espírito Santo todos os dias da nossa vida, nós podemos entender o que é caminhar não em direção ao céu, mas é caminhar com aquele que é o próprio céu, que é Jesus Cristo, que um dia morreu e enviou o Espírito Santo para nos direcionar nesse caminho. Ei, vira para quem está do seu lado e fala assim: você não está sozinho. O inimigo tem implementado isso na mente hoje. A cultura do mundo hoje tem implementado que nós estamos sozinhos e tem nos afastado de pessoas. E o Senhor nos fez para nós somos seres relacionais, nós fomos feitos para relacionar com pessoas. Priscila, mas é difícil. Amém. Do mesmo jeito que é difícil conviver com outros, talvez é difícil conviver com você também, mas esse relacionamento é que o Senhor traz para nós nos aperfeiçoarmos uns aos outros. Porque através do conviver é que o Senhor trabalha na nossa vida. E quando Jesus ele vem andando, ele fez e ele faz a mesma coisa que ele fez lá em Mateus 9.
Projeta aí, Mateus 9:9. E nós vamos ler. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele levantou e o seguiu. Eu não vou ler tudo. Mas em Mateus 9:9, quando nós vamos ler aqui esse capítulo 9, nós vemos quando Jesus chama Mateus. Quem era Mateus? Mateus era um judeu, mas que havia aceitado trabalhar para Roma. Ele virou um coletor de imposto romano. E aquilo era considerado uma alta traição. A partir do momento em que Mateus aceita trabalhar para o povo inimigo, a partir do momento que Mateus aceita esse trabalho, é como se ele tivesse virado as costas para o povo judeu e na mente deles para o próprio Deus. Então, quando Mateus aceita esse emprego, ele renuncia o relacionamento dele com o povo judeu. Entenda que quando eu falo que ele renuncia, significa que ele não é mais bem visto em lugar nenhum. Mateus não pode entrar mais na casa de ninguém. Mateus provavelmente foi repudiado pelos seus pais. Naquele momento ele foi renegado como filho. Quando Mateus passava pelas ruas, as pessoas cuspiam nele, porque assim, nós temos nojo, vergonha, você amaldiçoou o nosso povo, você traz maldição para o nosso povo, você renegou o nosso Deus. Era isso que Mateus fez quando ele aceitou aquele emprego, e ele estava ali naquele posto. Então entenda que ele rompeu com todos os relacionamentos. Mateus provavelmente tinha uma casa muito mais luxuosa e muito mais bonita do que a maioria do povo. Por quê? Porque aquele emprego dava a ele o quê? Dinheiro. Algo que a maioria não tinha. Mas Mateus tinha um salário que a maioria dos judeus não tinha. Ele não tinha o mesmo salário que Pedro como um pescador. Jesus como um carpinteiro, cresceu com seu pai trabalhando. Ele tinha dinheiro para ter uma boa casa, mas tinha um problema. A casa dele poderia ser mais luxuosa, mas era vazia. Porque ele cortou os relacionamentos. Uma casa grande, uma casa bonita, mas uma casa vazia. Uma casa de vida solitária. E quando Jesus passa e fala com Mateus, vem e me segue. Jesus estava chamando ele não simplesmente para ser um discípulo. Não simplesmente para seguir após ele, mas Jesus está falando, eu quero restituir você numa vida de relacionamentos. E por que eu digo isso? Porque quando nós continuamos a ler aqui, a primeira coisa que Jesus faz é montar um banquete, um jantar na casa de Mateus. Após que Jesus fala com ele assim, Mateus, nós vamos cear juntos, nós vamos comer juntos. E Mateus, Senhor, isso é impossível porque eu não sou aceito na casa de ninguém, Jesus é. Mas não tem problema, porque hoje o anfitrião vai ser você. Você que vive solitário hoje vai receber pessoas na sua casa. E a Bíblia fala que Jesus, quando vai na casa de Mateus, ele não vai só, mas vários publicanos e coletores de impostos que não era bem visto, não era aceito na casa de ninguém, senta naquela mesa. O que isso quer dizer? Que pessoas que não podem ser inseridas, que não têm lugar para ter relacionamentos, que não cabem em mesa nenhuma, Jesus restitui a mesa. Jesus restitui a convivência. Jesus faz aquele homem e aquela mulher, pai e mãe de filhos, marido, mulher. Jesus faz aquela pessoa sozinha, abandonada, viver em família. Por quê? Porque Ele é um Deus de relacionamento. Ele é um Deus que traz para a mesa. Entenda a importância. Eu sempre falo aqui sobre a importância do sentar à mesa. Nós precisamos ter o hábito de sentar à mesa. Porque na mesa, quando nós sentamos, nós estamos todos ali iguais, no mesmo nível, olhando nos olhos. É ali que nós podemos dividir o que tem. Você fala, Priscila, mas eu não tenho nem louça para pôr na mesa. Não tem problema. Porque você entende que quando Jesus entrava na casa de alguém, ele estava sentando para comer e viver a realidade da pessoa que o recebia. Se você tem, meu irmão, glória a Deus, filé mignon, você vai sentar na mesa e comer, mas se você tem arroz, feijão e ovo, glória a Deus, porque quando nós sentamos na mesa, nós estamos falando, o que eu tenho, eu compartilho com você. O que eu tenho vai ser repartido agora por igual. Eu estou na mesma altura, eu estou olhando nos olhos de todos aqueles que estão comigo. Quando Jesus nos mostra várias e várias e várias vezes, inclusive ele foi julgado por isso. Os fariseus chamavam Jesus de comerão e beberrão. Por quê? Porque Jesus tinha o hábito de sentar e comer com todo tipo de pessoa. Ele sentou, ele foi julgado porque ele comeu em meio a pecadores, em meio a colhedores de impostos. Por quê? Quando Jesus sentava para comer com essas pessoas, não era simplesmente uma refeição.
humilhação, porque naquela época pessoas pecadoras indignas não podiam sentar na mesa para comer. Ela ficava do lado de fora, era uma pessoa pecadora e amaldiçoada. E quando Jesus faz isso, várias e várias e várias vezes no ministério, ele está falando para mim, para você, ele falou com aquele povo naquela época: comigo todo mundo tem lugar na mesa. Comigo, todo mundo tem lugar para viver em família. Comigo, todo mundo aprende a repartir o pão. Comigo, todo mundo é amado. Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Através de mim, que sou o caminho, eu vou te levar ao Pai. Aleluia. Jesus, ele faz isso. E quando nós vemos Cristo, em vários momentos, quando ele vai para aquele banquete ali, ele vê um homem enfermo na porta. E Jesus cura aquele homem antes de sentar à mesa. A Bíblia fala que quando ele estava ali no banquete, aquela mulher pecadora vem ungir os pés de Jesus. E ele é recriminado, mas aquela mulher estava recebendo a honra de participar daquele banquete. Ela entra ali como uma penetra e ela sai dali como uma adoradora que ungiu os pés do Senhor Jesus. Entende como o inimigo tem trabalhado nesse século para tirar as pessoas da mesa, para tirar as pessoas do convívio familiar, para tirar as pessoas do lugar de pertencimento. Ei, se você um dia aceitou Jesus como seu Salvador, você é filho de Deus. Priscila, eu nunca aceitei, então não perde a oportunidade de aceitar. Priscila, eu aceitei, mas eu estou afastado, então é hoje o dia de você sentar na mesa, porque Cristo te quer na mesa. Cristo te quer ceando com Ele, Cristo quer você sentado, Ele olha para mim e para você e Ele nos chama de filho e herdeiros de Deus, amém? Aleluia. Outra coisa que Cristo faz, Ele cura as nossas almas. Mateus 11, 28. Projeta para mim, por favor. Eu vou ler ali para a gente ganhar tempo. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Verso 29. Tomai vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Verso 30. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Amém? Quando nós lemos esse versículo, nós temos o hábito de assimilar com o chamamento de Cristo para quem ainda não é cristão. Vinde a mim quem está cansado e oprimido e sobrecarregado. Mas em nenhum momento Cristo fala isso. Essa palavra não remete somente para quem não é cristão. Não é só um chamado para servir a Cristo. Mas ele é um versículo que nos foi deixado para que todos os dias nós podemos nos lembrar de Cristo nos chamando. Vinde a mim, vós que estáis cansado, oprimido e sobrecarregado, porque eu vos aliviarei. Porque é uma realidade que hoje são dias que se você conversa com quase todo mundo, está todo mundo cansado. Está todo mundo sobrecarregado. Está todo mundo com mais coisa do que às vezes consegue fazer. E às vezes não é por falta de tempo, porque muitas pessoas, às vezes não tendo muitas atividades para fazer, elas se sentem sobrecarregadas da mesma forma. E quando nós conversamos com um, nós conversamos com o outro, nós vemos o cansaço, a sobrecarga, e nós vivemos dias que nós olhamos e está todo mundo. A Bíblia vem nos trazer esse versículo. E hoje, quando nós vamos ver as pesquisas da Organização Mundial da Saúde, o Brasil está no topo dos países mais ansiosos do mundo, dos países mais depressivos do mundo, dos países que têm adoecido emocionalmente. Mas quando Cristo ele vem trazer cura e alívio para as nossas almas. Ele vem nos chamar para esse lugar de descanso, para falar: ei, você está cansado, você está oprimido, você está sobrecarregado. Eu sou o seu alívio. O meu fardo é leve, é suave. E às vezes nós começamos a colocar cargas sobre nós que o Senhor não chamou para carregar. A verdade é essa. E nós aprendemos com esse mundo que parece que quem está descansado não está fazendo o que deveria fazer, mas isso é uma mentira, não é uma verdade. Cristo nos chamou para um lugar de, apesar de fazer várias coisas, de apesar de fazer várias atividades, de nós conseguirmos a descansar em Cristo, de nós conseguirmos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, é assim que diz a palavra do Senhor. Mas nós temos dificuldade de viver essa verdade. E hoje é dia que o Senhor quer te chamar para aprender a descansar no Senhor. Amém? O Senhor tem me ensinado nos últimos anos a descansar no Senhor. A entregar nas mãos dEle coisas que eu não consigo resolver.
Tudo que você não consegue resolver, você tem que entregar na mão do Senhor e descansar. E às vezes nós nos cansamos, nos estressamos, nos preocupamos, nos desesperamos com coisa que não está nas nossas mãos. Com coisas que nós não conseguimos fazer, mas a gente acha que nós temos a obrigação de fazer. Ei, o Senhor nos chamou para esse lugar de descanso. Tudo aquilo que te traz preocupação tem que ser levado em oração, uma frase que eu aprendi. E quando nós confiamos de verdade, nós não nos preocupamos em excesso com aquilo que a gente entrega na mão do Senhor, mas a verdade é que nós não temos vivido uma vida de confiança. Como assim, Priscila? Eu oro e entrego na mão do Senhor, mas eu fico preocupado, eu fico desesperado, eu fico angustiado, eu fico pensando naquilo. Já viu quando você deixa seu filho com alguém que você não confia 100%, ou que você fala assim, eu acho que não vai cuidar tão bem? Eu não falo de pessoas desconhecidas, às vezes com o seu marido. Você deixa, você fala assim, não vai lembrar de dar comida, não vai lembrar de dar remédio, não vai lembrar disso, não vai lembrar daquilo. Aí você começa a ligar. Já comeu, ele já acordou, já tomou banho, já fez isso, já fez aquilo. E às vezes a preocupação é válida, mas com Deus nós não precisamos viver assim. Nós não precisamos entregar e falar assim, Senhor, então, falta tantos dias. Senhor, então, precisa resolver. E a gente fica entregando, mas tomando da mão do Senhor e carregando fardos que nós não conseguimos suportar. Quando Jesus fala sobre jugo, ele está falando de uma ferramenta que era usada sobre os bois. O jugo era colocado sobre os ombros de 2 bois, para quê? Para que junto eles carregassem o fardo que estava na carroça. Então, ele não conseguia carregar sozinho e Deus geralmente colocava 2. Aquele profissional colocava 2 animais para puxar aquela carga. E geralmente eles colocavam um mais novo, que era mais forte, mas não tinha muito conhecimento do caminho. E colocava um boi mais velho, que não era tão forte mais, mas ele já sabia o caminho de cor. Então, um usava a força e o outro usava o conhecimento, e juntos os 2 conseguiam chegar até onde precisava. E quando Jesus fala para mim e para você, o meu jugo é leve, o meu fardo é suave, ele quer dizer, ei, você não carrega nada sozinho, nós estamos lado a lado carregando o seu fardo. Ele quer dizer assim, talvez você não tenha a sabedoria necessária, mas eu tenho a sabedoria. Talvez você não tenha a força necessária, mas eu sou o Senhor, eu sou a força. Sem mim nada podereis fazer. Hoje é dia de nós aprendermos a lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade e aprender a descansar, porque o fardo dele é leve, o jugo dele é suave, e nos braços deles, eu e você, nós temos descanso. Aleluia. Nele nós podemos confiar. Aleluia. O que Cristo nos ensina também. Mateus 9:9 nós já lemos, mas eu quero voltar aqui. Que ele trabalha a nossa identidade. E hoje nós vivemos dias que há muitas pessoas, muitos de nós vivemos crises de identidade. Eu aprendi uma frase no encontro que eu fui e falava assim, quando nós aprendemos quem nós somos, a gente não quer ser mais ninguém além de nós mesmos. E quando nós não sabemos quem nós somos, nós ficamos procurando a aprovação das outras pessoas. Nós ficamos procurando significados em quem nós somos. Mas Cristo nos chamou e nos escolheu de forma pessoal, porque Ele conhece a mim e a você de forma pessoal. Quando Ele vem lá em Mateus 9:9, e Ele chama Mateus, Ele está falando assim, olha, você é aí como um pecador, taxado de traidor, taxado daquele que deu as costas para o seu povo e para o seu Deus. Mas hoje, Mateus, me segue, sabe por quê? Eu estou restituindo a sua identidade. Hoje eu estou perdoando os teus pecados. Hoje eu estou pegando você que não tinha lugar na mesa e eu te coloco na mesa. Hoje eu estou te pegando coletor de impostos e eu te faço lembrar quem você é. Você é filho de Deus, povo escolhido, nação eleita, geração santa, sacerdócio real. Ele pega Mateus e ele restitui Mateus, e Mateus vira discípulo de Cristo. E não só discípulo de Cristo, mas ele escreve aqui um evangelho que está no Novo Testamento. E mais de 2000 anos depois, nós estamos lembrando quem Mateus era, porque Cristo restituiu a identidade dele. Aleluia! E quando nós vamos ver na Bíblia, vários e vários exemplos, aquela mulher, a mulher samaritana, uma mulher que ia buscar
buscar a água meio-dia, para quê? Porque ela não andava com as outras, era uma mulher impura, era uma mulher pecadora. E quando todo mundo já estava em casa, já comida na mesa, roupa lavada, com as águas todas ali, com seus potes cheios, aquela mulher estava no sol, daquele clima de deserto, buscando água. Por quê? Porque ela era renegada, ela era pecadora, aquela era a nova identidade, o novo rótulo que estava sobre ela. Mas um dia Jesus espera ela naquele lugar. Para quê? Para que ela pudesse se encontrar com Jesus. Todas as vezes que nós nos encontramos com Jesus, e quando eu falo encontrando, eu não estou falando de você ir no encontro, ou de você fazer algo, uma imersão, que é algo maravilhoso, faça se você puder. Mas quando eu falo de encontrar Jesus, é todo dia. Lá no seu quarto, no seu banheiro, aonde você estiver, você ter o seu momento de encontro com Jesus e conversar com Ele. Aquela mulher tinha muitas dúvidas, e pela conversa dela, dá para entender que ela tinha anseio de adorar a Deus. Porque ela pergunta, olha, qual que é o lugar de adorar? É aqui? É em Jerusalém? Ela tinha várias questões, mas quando Jesus começa a conversar com ela, Jesus confronta aquela mulher, porque ela fala, chama o seu marido. E era exatamente o problema que ela tinha, era problema conjugal. E Cristo vai trabalhando, conversando, até que Jesus se revela para ela que Ele era a fonte da água da vida. Aleluia. Aquela mulher, ela conhece Jesus. E quando ela sai dali, ela vem como uma pecadora, mas depois de encontrar com Jesus, ela sai como uma missionária, uma pregadora do Evangelho do Senhor. E a Bíblia fala que as pessoas em Samaria creem. Aquela mulher samaritana, quando ela prega ali na sua cidade, as pessoas passam a crer em Jesus. Ei, quando você vai ler a Bíblia, quando Cristo está ali, de primeiro momento ele não realiza milagre nenhum, mas todos passam a crer em Jesus, e primeiramente através das palavras daquela mulher. Entenda que uma mulher pecadora, sem credibilidade, que estava ali longe de todo o povo, um momento com Cristo, ela sai dali como pregadora, ela sai dali tendo crédito à sua palavra, ela sai dali entendendo sobre a adoração e quem era o verdadeiro Cristo. A partir do momento que ela encontra com Jesus, o Senhor renova a identidade dela e ela passa como filho de Deus. Aleluia! Eu não sei quais rótulos que você tem na sua vida, quais são os complexos de inferioridade que você tem na sua vida. Eu não sei quais são os complexos da sua família, da sua casa, eu não sei qual é. Eu sei que uma vez encontrando com Cristo, Ele refaz a sua identidade. Aleluia! Ele sabe quem nós somos. Aleluia! E o que é maravilhoso é que, apesar de saber quem nós somos, Ele não se importa com quem nós somos. Ele quer nos mostrar quem nós somos nos olhos dele. Aleluia! E nós precisamos entender a nossa identidade em Cristo, porque senão, nós não vamos viver a quarta coisa que Cristo nos dá, que é, Ele nos dá autoridade no seu nome. Lucas 10, 19. Aleluia! O Senhor deu àqueles que servem a Ele poder e autoridade. Entenda que Ele nos deu poder para pisar em serpentes e escorpiões, e se bebêssemos algo mortífero, não nos causará nenhum dano. Ele nos deu poder, Mateus 21, 22, projeta para mim, por favor. Ele nos deu uma autoridade que eu e você, nós não merecemos, a verdade é essa. Nós não merecemos ser chamados filhos de Deus. Quando nós cantamos todas essas canções e quando nós falamos que nós não somos dignos de desatar as suas sandálias, isso é uma verdade. Quando nós cantamos que nós só temos os nossos pecados para oferecer para o Senhor, é uma verdade. Mas mesmo assim, Ele nos deu autoridade para que tudo que nós pedimos em oração, crendo, nós iríamos receber. Não por minha causa, mas por sua causa, mas porque um dia o sangue dele foi derramado na cruz. Mas porque um dia Ele nos restituiu. Ele trouxe até a nós a adoção do Pai. E Ele nos restituiu como filhos do nosso Deus. Jesus, com toda a sua santidade e poder, Ele tinha toda a autoridade e toda a justiça para nos renegar e nos condenar, como nós já éramos condenados pelo nosso pecado. Mas um dia Ele nos amou. E Ele amou tanto que Ele deu a sua vida no meu e no seu lugar. Aleluia, meu irmão, entenda que se Cristo tivesse morrido na cruz e falado assim, olha, eu estou morrendo para que simplesmente vocês não vá para o inferno, nós já deveríamos agradecer por toda a nossa vida. Mas Ele é maravilhoso demais. Ele é bom demais. Ele é perfeito demais. A Bíblia fala lá em João que Ele é o próprio amor.
Porque mesmo sendo falho, pecador, mesmo nós sabemos o que nós merecíamos, Ele não só nos deu garantia de vida eterna para morar com Ele, mas Ele faz com que nós possamos viver uma vida de salvação aqui na terra. Porque uma coisa é falar assim, olha, se você me servir quando você morrer e largar essa carne de pecado, e você sair desse corpo de pecado, aqui no céu você vai receber tudo. Mas não foi isso que ele falou. Ele falou assim, olha, a partir do momento que você é feito meu filho, a partir do momento que você me recebe, você caminha comigo, eu sou com você em todos os dias da sua vida, eu te coloco na mesa para sentar comigo, eu te dou uma nova identidade, eu curo a sua alma, eu curo as suas feridas e eu te dou a autoridade no meu nome para pisar em serpentes e escorpiões. E aí eu te pergunto, você sabe quem você é? Você tem a sua identidade em Cristo? Se você tem vivido a autoridade do nome de Jesus? Porque tudo isso é muito forte. E há um teólogo que fala assim, olha, ou a Bíblia é mentira, e se ela for mentira, ela não vale nada. Ou a Bíblia é uma verdade, e aí ela é a coisa mais importante do universo. O que não pode é a Bíblia ter um pouco de importância. Ou ela não vale nada para você, ou ela tem que ser tudo na sua vida. Não há espaço para meio termo. E se você crê no Senhor, e você crê na palavra do Senhor, essa tem que ser a verdade absoluta da tua vida. Ele é aquele que te chama, Ele é aquele que te restitui. Ele é aquele que te cura, Ele é aquele que te liberta. Mas é aquele que fala assim, ei, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Nós temos uma autoridade sobre nós. E junto com essa autoridade nós temos uma responsabilidade de manifestar o poder de Deus aonde nós estivermos. E às vezes vai ser como oração, às vezes o Senhor vai fazer um milagre através de você, mas também vai ser com a sua conduta no dia a dia. Há um pregador que fala assim, olha, pregue a todo tempo, se for necessário, use palavras. Porque a nossa vida tem que ser uma pregação. Quando nós sabemos quem nós somos, como nós temos uma alma curada, quando nós sabemos que somos filhos, que temos lugar na mesa, nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos seguir a Jesus, sendo verdadeiros cristãos. Ei, tem sobre nós uma responsabilidade de viver em abundância. E para encerrar, eu quero compartilhar com você. Na semana passada, eu fiquei muito chateada com algumas coisas, vai ter algumas mudanças no meu trabalho, e eu me senti um pouco injustiçada naquilo, e eu estava com uma expectativa de uma coisa melhor, ao invés de melhorar, piorou, e eu fiquei muito indignada com aquilo e tal. Em alguns momentos, almoçando com a minha chefe, minha coordenadora, eu reclamei algumas coisas, reclamações válidas. Mas eu entrei num lugar que eu não gosto. E eu detesto pessoas que reclamam. Pessoas murmuradoras. Eu não gosto de pessoas que reclamam. Porque a murmuração ela é uma intercessão demoníaca. Ela amaldiçoa a nossa vida. Só que por alguns momentos, ali naqueles 2 dias, eu entrei neste lugar. E eu em oração em casa, orando, o Senhor me admoestou. E o Senhor falou comigo, olha, eu não quero você no lugar que você entrou. Eu não quero você no lugar de murmuração, porque esse não é o lugar que eu te coloquei. Isso não é manifestar a minha palavra. Filho meu não pode agir dessa forma. E eu quero que você peça desculpas para ela. Porque, como cristão, nós temos a obrigação de manifestar e viver a palavra do Senhor. E naquele momento eu não vivi aquilo que o Senhor tem na palavra dele. E eu chorei diante dos pés do Senhor, e eu falei, Senhor, me perdoa por ter entrado nesse lugar de murmuração. E eu lembrei de uma palavra que eu recebi numa imersão de cura que eu fiz sobre a vida de Naamã. Naamã foi ali para ser curado, e ele recebe uma palavra de cura. Ele fala, vai lá e lava no Jordão que você vai ser curado. Mas a Bíblia fala que Naamã não ficou feliz. Apesar de receber o que ele queria, ele começou a reclamar. Mas como assim? Eu pensei que o profeta ia sair, ia colocar a mão sobre mim para me curar, e ele me mandou mergulhar no Jordão. E o servo dele fala assim, mas se fosse algo difícil, você faria. E ele vai, mergulha e é curado. Mas o que essa palavra traz? Que Naamã ficou chateado não é porque ele não foi abençoado, mas porque as expectativas dele foram frustradas.
Ele queria ser curado, mas ele queria ser curado do jeito que ele achou que seria. Mas deixa eu te contar uma coisa, a maioria das vezes não é como a gente acha que tem que ser. E naquele dia eu aprendi uma oração, e a pastora falou uma oração audaciosa, e eu repeti com audácia também. Naquele dia o Senhor me fez lembrar daquela oração. Senhor, sempre que necessário, frustra as minhas expectativas. E as minhas expectativas não estavam frustradas, eu estava chateada, e o Senhor me lembrou, e eu falei, Senhor, me perdoa. Porque a minha vida é sua e tudo que acontece nela, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E neste momento eu não vivi a verdade da tua palavra. E eu cheguei, fechei a porta e falei com ela assim, olha, eu quero conversar com você. Nesses dias eu entrei num lugar que eu não gosto de pessoas que murmuram, e eu entrei num lugar de murmuração. Eu não estou satisfeita, e eu não estou satisfeita, eu não concordo com as coisas que aconteceram, eu não estou satisfeita como ficou, mas a minha vida pertence ao Senhor, e se é assim que aconteceu, conte comigo, eu não vou murmurar. E eu contei para ela, conhece a história de Naamã? E ela, não. E eu contei a história de Naamã para ela, e eu falei que as minhas expectativas tinham sido frustradas, e que eu, como serva do Senhor, eu não tinha manifestado aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor me fez para ser, e eu pedi ela desculpa. E ela falou comigo assim, olha, Priscila, eu não esperava um pedido de desculpas, tudo bem. E realmente, esses 2 dias, com as conversas que nós tivemos, eu não achei que era coerente com tudo aquilo que eu já convivi com você e com a pessoa que você é. E aí ela fala, né, eu quero te falar, que nós estamos juntos, e ela fala a parte dela, e naquele momento, eu entendi que quando eu cedi às minhas próprias vontades e emoções e saí da vontade do centro da vontade do Senhor. E eu reconheço o meu erro e eu peço desculpa, mesmo às vezes tendo razão na minha reclamação. Eu estou muito mais vivendo o Evangelho do que se eu estivesse lendo todo o Novo Testamento para ela. Porque a verdade vivida, ela é muito mais forte do que a verdade falada. E naquele dia, o Senhor respondeu uma oração minha do Ricardo, porque através desse pedido de desculpas e desse reconhecimento dos meus erros, o Senhor abriu porta de uma forma instantânea. Depois o Ricardo vai testemunhar aqui. E às vezes vitórias que nós não temos é por causa de renúncias e perdões que nós não liberamos. Aleluia. Então, neste momento, eu quero te convidar a estar de pé para nós orarmos.